Olá, querido irmão, querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. É uma alegria ter a sua presença aqui no canal Horizonte da Fé. Que este momento seja um tempo de renovo espiritual, de fortalecimento da fé e de esperança no cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Hoje, vamos falar sobre algo muito profundo e verdadeiro. A promessa está se cumprindo passo a passo. Talvez você esteja orando há muito tempo, esperando por uma resposta, aguardando o cumprimento daquilo que Deus te prometeu. E por vezes parece que nada acontece, mas quero te lembrar que Deus nunca deixa uma promessa sem cumprir. Ele apenas trabalha em silêncio, preparando cada detalhe, conduzindo cada passo, até que tudo esteja no tempo certo. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra é uma âncora para a nossa fé. Ela nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, e que o cumprimento das promessas não acontece de uma vez só, mas em etapas. Cada fase da sua vida é um degrau na escada que te leva até a realização do propósito de Deus. Muitas vezes, o processo parece lento, e é nesse tempo que Deus trabalha em nós. Ele molda o nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a depender dele, porque o que Deus tem para a sua vida não é algo pequeno, é algo grande, é algo eterno. Por isso ele não pode entregar antes que você esteja pronto para viver a promessa. Pense em José. Deus lhe deu um sonho grandioso, mas antes de chegar ao palácio, ele precisou passar pelo poço, pela casa de Potifar e pela prisão. Cada uma dessas etapas fazia parte do processo que o levaria ao cumprimento da promessa. E é assim também com você. O que você vive hoje pode parecer confuso, mas na verdade é parte do plano divino. Deus está organizando o cenário, alinhando pessoas, abrindo portas, fechando outras e te ensinando a confiar. Há uma promessa sendo cumprida passo a passo na sua história. Talvez você não veja tudo acontecendo, mas cada dia está te aproximando do que Deus falou. Então, em vez de se desesperar com o tempo, confie no processo. Aprenda a descansar no Senhor. Porque enquanto você confia, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move o invisível. Enquanto você espera, Ele prepara o cumprimento. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Não há palavra que saia da boca do Senhor e volte vazia. Mesmo que pareça demorar, a promessa não foi cancelada. Apenas está amadurecendo. Assim como uma semente precisa de tempo para brotar, crescer e frutificar, a promessa de Deus precisa passar pelo tempo certo para se manifestar na sua vida. Talvez você esteja em um momento onde nada parece se encaixar, mas o Senhor diz hoje ao seu coração: filho, filha, confie. Eu estou no controle. A minha promessa está se cumprindo, mesmo que você ainda não perceba. Cada passo é parte do caminho que te levará à vitória. Permaneça firme. Continue orando, crendo, servindo, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, porque no tempo certo, Deus revelará o propósito de cada lágrima, de cada espera e de cada oração que você fez com o coração aberto. No próximo momento, vamos aprofundar ainda mais sobre como reconhecer os sinais de que Deus está cumprindo as promessas, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Muitas vezes, Deus começa a cumprir suas promessas, em detalhes tão pequenos que a gente nem percebe. Ele age de forma sutil, silenciosa, preparando o terreno. E se você estiver com o coração sensível, vai começar a notar que há sinais, movimentos e mudanças acontecendo ao seu redor. Deus trabalha nas entrelinhas da vida. Ele fala por meio das circunstâncias, das pessoas, das oportunidades que surgem e até mesmo dos obstáculos que aparecem. Tudo tem um propósito. Até aquilo que parece atraso pode ser uma forma de Deus te proteger e te direcionar para o caminho certo. Você já percebeu como às vezes algo não dá certo e depois de um tempo você entende que era livramento? É assim que Deus opera. Ele te guarda de situações que poderiam atrasar ou desviar o cumprimento da promessa. Ele sabe o que é melhor. E mesmo quando você não entende, o Senhor está cuidando de cada passo. Por isso, é importante aprender a discernir o tempo de Deus. Há momentos de semear, momentos de esperar e momentos de colher. E tudo isso faz parte da caminhada da fé.
Quando você entende isso, o coração encontra paz, mesmo no meio da espera. A promessa não está parada. Ela está se cumprindo aos poucos. Talvez ainda não tenha chegado o resultado que você espera, mas Deus está ajustando o invisível. O céu está trabalhando ao seu favor. Há anjos se movendo, portas se abrindo e conexões sendo preparadas para te conduzir ao destino que o Senhor desenhou para você desde o princípio. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, se Deus começou, Ele vai terminar. Se Ele te deu uma promessa, é porque Ele mesmo vai te conduzir até o cumprimento. O processo pode ser longo, pode ser desafiador, mas o final é de vitória. Nada está fora do controle de Deus. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Ainda que os ventos soprem contra, ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, o propósito permanece de pé, porque quem prometeu é fiel. Quando o inimigo tenta te fazer duvidar, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele não te abandonou. Ele está contigo em cada detalhe, fortalecendo a tua fé e preparando o teu coração para o tempo da realização. E às vezes, Deus atrasa o cumprimento de uma promessa apenas para que o teu testemunho seja maior. Ele te leva ao limite, não para te destruir, mas para mostrar ao mundo que é Ele quem cumpre o impossível. Então, não perca a esperança. Continue crendo, continue caminhando, porque o que Deus te prometeu vai se cumprir. Passo a passo, o Senhor está te conduzindo ao cumprimento da sua palavra. Agora, se essa mensagem está falando com você, se de alguma forma o Espírito Santo está tocando o seu coração, eu quero te convidar a deixar o seu like neste vídeo, se inscrever aqui no canal Horizonte da Fé e compartilhar esta palavra com alguém que precisa ouvir que Deus ainda cumpre promessas. Escreva também nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Assim você declara a sua fé e abençoa outras vidas. Na próxima parte, vamos refletir sobre como o processo de espera pode ser transformado em um tempo de crescimento espiritual e como a paciência se torna uma chave para viver as promessas do Senhor. A espera nunca é fácil, mas é nela que Deus trabalha profundamente em nós. É durante o silêncio, quando parece que nada está acontecendo, que o Senhor está moldando o nosso coração, ensinando-nos a depender dEle e a confiar mesmo sem ver. A Bíblia nos mostra que os maiores homens e mulheres de fé passaram por longos períodos de espera. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Davi foi ungido rei, mas precisou esperar muito tempo até sentar no trono. Hana esperou em lágrimas até ver o milagre de Samuel em seus braços. Todos eles aprenderam que o tempo da espera é o tempo do amadurecimento espiritual. Enquanto esperamos, Deus nos fortalece, nos prepara e nos transforma. Ele não quer apenas cumprir uma promessa. Ele quer nos tornar prontos para recebê-la. Às vezes, pedimos algo grande, mas ainda não estamos preparados para sustentar o peso da bênção. Então Deus trabalha dentro de nós antes de manifestar o que está fora de nós. E é nesse processo que a paciência se torna uma virtude essencial. A paciência não é passividade, é confiança ativa. É continuar servindo, adorando e crendo, mesmo quando o cenário não muda. É olhar para o alto e dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 1, versículos 3 e 4, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus usa a espera como uma escola espiritual. Cada dia de aparente silêncio é uma lição de fé. Cada porta fechada é uma oportunidade de depender mais dele. E quanto mais aprendemos a esperar, mais amadurecemos espiritualmente. O coração se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Passamos a enxergar as coisas com os olhos da fé e não com a ansiedade humana. A promessa não se cumpre quando queremos, mas quando estamos prontos. E quando finalmente chega, ela vem com paz, com propósito e com plenitude. Porque o tempo de Deus não traz confusão. Ele traz realização e descanso. Se você está em um tempo de espera, saiba que Deus está te preparando para algo que vai além do que você imagina. A espera não é castigo, é cuidado.
O Senhor está te lapidando, como o oleiro que molda o vaso, até que ele esteja perfeito para receber o conteúdo precioso. Talvez você olhe ao redor e não veja nada mudando, mas por trás dos bastidores Deus está trabalhando. Ele está ajustando situações, movendo corações, preparando conexões e colocando tudo no lugar certo. O tempo da espera é também o tempo de se aproximar de Deus. Busque mais a sua presença. Fale com Ele em oração. Leia a sua palavra. Quanto mais você se alimenta espiritualmente, mais forte você se torna para permanecer firme até ver o cumprimento da promessa. E lembre-se, quem confia no Senhor não se desespera, porque sabe que o relógio de Deus nunca atrasa. Ele chega exatamente na hora certa. Na próxima parte, vamos falar sobre o poder da fé e como ela é o combustível que nos faz continuar caminhando, mesmo quando tudo parece contrário. A fé é o alicerce de toda a caminhada com Deus. Sem fé, é impossível agradar ao Senhor, e é por meio dela que atravessamos os desertos e enxergamos o invisível. A fé é o que nos faz continuar crendo, mesmo quando os olhos não veem e o coração está cansado de esperar. Hebreus capítulo 11, versículo 1 declara: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que a fé é a certeza interior de que o que Deus prometeu já está sendo realizado, mesmo que ainda não se manifeste no mundo natural. Quando você tem fé, o seu olhar muda. Você deixa de ver a realidade limitada e começa a enxergar a promessa através dos olhos espirituais. É a fé que sustenta o coração quando o tempo parece demorado. É ela que faz você se levantar todos os dias e continuar caminhando, acreditando que Deus está agindo, mesmo que o cenário diga o contrário. A fé não elimina as dificuldades, mas muda a forma como você enfrenta cada uma delas. Ela te dá força, te dá esperança e te faz declarar vitória antes mesmo de ver o resultado. Lembre-se, a fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, mas crer que Ele vai fazer. É ter convicção de que, se Ele prometeu, vai cumprir, porque sua palavra não falha. Muitas vezes Deus permite que a fé seja provada. Ele quer ver até onde confiamos nele, sem precisar de garantias visíveis. É nesse ponto que a fé se torna madura, firme e inabalável. Quando tudo parece contrário, quando os ventos sopram contra, e mesmo assim você continua dizendo, eu confio em Deus, é aí que a fé está sendo aperfeiçoada. É aí que você está crescendo espiritualmente. E sabe o que acontece quando você persevera em fé? O céu se move, porque Deus honra aqueles que continuam crendo. Ele se manifesta onde há confiança verdadeira. Você pode não ver ainda, mas Deus está movendo as águas. Assim como fez com o povo de Israel diante do Mar Vermelho, Ele está abrindo caminho onde não existe. Assim como fez com Daniel na cova dos leões, Ele está enviando livramento onde o inimigo tentou te parar. E assim como fez com Abraão, Ele está preparando o cumprimento da promessa, passo a passo, até que você veja com seus próprios olhos o milagre acontecer. A fé é a chave que abre portas impossíveis, e quanto mais você alimenta a fé, mais você se aproxima da promessa. Por isso, não deixe que as dúvidas dominem o seu coração. Mesmo que a situação pareça difícil, continue declarando que Deus é fiel. A promessa não depende das circunstâncias, mas do poder de Deus, e Ele nunca falhou. Creia que a cada dia algo está sendo construído no mundo espiritual. A sua oração de hoje pode ser o último tijolo antes da bênção se manifestar. Continue crendo, continue orando, continue marchando, porque o cumprimento está mais perto do que você imagina. Na próxima parte, vamos refletir sobre o papel da obediência e como ela acelera o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. A obediência é uma das chaves mais poderosas para viver o cumprimento das promessas de Deus. Muitos querem ver o milagre, mas poucos estão dispostos a caminhar no ritmo da vontade de Deus. E é justamente na obediência que a promessa se concretiza. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram grandes promessas porque escolheram obedecer, mesmo sem entender. Abraão deixou sua terra, sua parentela, e seguiu apenas com uma palavra de Deus. Ele não sabia para onde ia,
mas confiava em quem o estava guiando. E foi essa obediência que o levou a se tornar pai de uma grande nação. A obediência é o ato de dizer sim a Deus, mesmo quando o coração treme. É escolher fazer o que é certo, mesmo quando parece mais fácil desistir. É permanecer fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Deus testa o nosso coração na obediência. Antes de cumprir uma promessa, Ele observa se estamos dispostos a andar conforme a sua palavra. Porque o cumprimento não é apenas uma bênção, é também uma responsabilidade. Lembra-se de Noé? Deus o mandou construir uma arca quando ainda não havia sinal de chuva. Humanamente parecia loucura, mas Noé obedeceu. E por causa dessa obediência, ele e sua família foram salvos. A promessa se cumpriu porque ele creu e agiu conforme a instrução divina. Assim também é com você. Deus está te dando direções, movendo o teu coração para atitudes de fé. E tudo isso faz parte do cumprimento da promessa. Cada passo de obediência é um passo mais próximo da vitória. Talvez o Senhor esteja te pedindo para perdoar alguém, para deixar algo que te afasta dele, ou para confiar mesmo quando a lógica diz o contrário. Esses momentos são decisivos, porque é neles que a fé e a obediência se unem. E quando a fé se une à obediência, o céu se abre. Foi o que aconteceu com Pedro quando Jesus disse: "Lança a rede ao mar." Pedro poderia ter dito que já havia tentado a noite toda e não tinha conseguido nada, mas ele respondeu: "Senhor, sob tua palavra lançarei a rede." E quando obedeceu, o milagre aconteceu. Deus está te chamando para esse mesmo tipo de fé. Uma fé que age, que se move, que obedece mesmo sem entender completamente. Porque o milagre não acontece antes da obediência, mas depois dela. Há momentos em que Deus apenas espera o teu passo de fé para liberar o que já está preparado. Às vezes, a porta não se abre porque ainda não demos o passo que Ele pediu. E o passo pode ser simples: orar mais, buscar mais, perdoar, esperar com paciência ou simplesmente permanecer no lugar onde Ele te colocou. Quando obedecemos, mesmo nos pequenos detalhes, mostramos que confiamos. E essa confiança é o que move o coração de Deus. A promessa está se cumprindo, mas Deus quer que você participe desse processo. Ele quer que você ande com Ele, confie nele e obedeça à sua voz. Porque a obediência constrói a ponte entre a promessa e o cumprimento. Na próxima parte, vamos falar sobre os ataques espirituais que tentam impedir o cumprimento das promessas e como permanecer firme quando o inimigo tenta te desanimar. Toda promessa de Deus atrai oposição. O inimigo sabe que quando a promessa se cumpre, o nome do Senhor é glorificado e você se torna um testemunho vivo do poder divino. Por isso ele tenta impedir, atrasar ou te fazer desistir antes da hora. Mas o que o inimigo não entende é que nada pode frustrar o plano de Deus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque o Senhor é quem sustenta cada passo da sua caminhada. Quando você começa a se aproximar do cumprimento da promessa, os ataques podem se intensificar. O inimigo tenta lançar desânimo, dúvidas, medos e distrações. Ele quer que você perca o foco, que questione se realmente Deus falou, ou que se canse de esperar. Mas esse é o momento de permanecer firme. É justamente quando tudo parece mais difícil que a vitória está mais próxima. O deserto se torna mais quente antes da chegada ao oásis. A noite fica mais escura antes do amanhecer. Efésios, capítulo 6, versículos 10 e 11 dizem: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Isso significa que a luta é espiritual e a nossa força está no Senhor. Quando vier o desânimo, ore. Quando vier a dúvida, declare a palavra. Quando parecer que tudo está desmoronando, feche os olhos e diga: "Senhor, eu confio em Ti." Essa é a arma mais poderosa que um filho de Deus pode usar. A fé inabalável diante da adversidade. O inimigo tenta te fazer acreditar que nada está acontecendo, que Deus te esqueceu. Mas é mentira. A verdade é que o cumprimento da promessa está mais perto do que nunca. Por isso, o ataque aumenta.
porque o inferno tenta impedir o que o céu já decretou. Mas o que vem de Deus é irrevogável. Se ele te prometeu, vai cumprir, e ninguém pode impedir. Isaías 14:27 diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Quando Deus decide agir, nada nem ninguém pode deter. Por isso, quando sentir o peso da batalha, lembre-se, você não está sozinho. Deus está lutando por você. Ele vai à sua frente, preparando o caminho. Ele te cerca por todos os lados e te guarda com poder. As lutas fazem parte do processo, mas também revelam o quanto você está perto da promessa. Nenhuma guerra vem sem propósito. Toda oposição é um sinal de que algo grande está prestes a acontecer. Então não recue, não desista, não se entregue ao medo. O mesmo Deus que te deu a promessa vai te dar a força para suportar até o fim. Ele está te sustentando, te guiando e te protegendo em cada passo. Continue firme, continue orando, continue declarando a vitória. Porque o inimigo pode até tentar atrasar, mas não pode impedir o cumprimento daquilo que Deus determinou. Na próxima parte, vamos falar sobre o tempo certo de Deus, aquele momento perfeito em que tudo se encaixa e a promessa finalmente se manifesta diante dos seus olhos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele enxerga o início, o meio e o fim da história ao mesmo tempo. Nós vemos apenas um fragmento, mas o Senhor vê o quadro completo. Por isso, quando Ele nos faz esperar, não é porque esqueceu, mas porque está preparando o momento perfeito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa verdade nos lembra que há um tempo certo para cada promessa se manifestar. Deus nunca chega antes e jamais chega depois. Ele chega exatamente na hora certa. Muitas vezes, queremos apressar as coisas, mas Deus trabalha em ritmos que a nossa mente não compreende. Ele sabe o momento ideal para cada bênção chegar. Porque Ele conhece o nosso coração e sabe o que é necessário para que a promessa não se torne um peso, mas uma bênção duradoura. Quando Deus cumpre uma promessa, tudo se encaixa. As portas se abrem naturalmente. As pessoas certas aparecem. Os recursos fluem e o teu coração sente paz. Porque a promessa no tempo de Deus vem acompanhada de harmonia e não de confusão. Às vezes, o tempo da espera é apenas o tempo de Deus organizar o cenário. Ele está colocando tudo no lugar, alinhando corações, curando feridas, ajustando caminhos e preparando o ambiente onde a promessa vai florescer. Deus é detalhista. Ele não faz nada pela metade. E quando chega o tempo certo, você não precisará forçar nada. As coisas simplesmente acontecerão, porque o favor de Deus abrirá as portas. Lembre-se de José. No tempo em que ele estava preso, parecia que o sonho tinha morrido. Mas no momento certo, Deus o tirou da prisão e o colocou no palácio. O que parecia demora era, na verdade, o tempo perfeito de Deus agindo. Assim será na sua vida. O Senhor está organizando os bastidores para o cumprimento daquilo que Ele te prometeu. Mesmo que pareça demorar, continue firme, porque o relógio de Deus está contando cada segundo. E quando o tempo chegar, será tão lindo, tão perfeito, que você vai entender por que precisou esperar. Você verá que nada foi em vão, que cada lágrima, cada oração, cada noite de clamor foram sementes plantadas que agora florescem em forma de promessa cumprida. A promessa de Deus não falha, e quando Ele cumpre, Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Ele surpreende. Ele transforma o impossível em realidade. Então, mantenha-se no centro da vontade de Deus. Não se apresse, não desanime e não perca a fé. A promessa está se cumprindo passo a passo, e o tempo de Deus é o tempo perfeito. Na próxima parte, vamos fazer uma oração poderosa para fortalecer sua fé e selar essa palavra no seu coração, crendo que o cumprimento da promessa já começou na sua vida. Vamos orar juntos. Feche os seus olhos se puder e coloque o seu coração diante do Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos por esta palavra que renova a nossa fé e nos lembra que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Hoje reconhecemos que,
Mesmo quando não entendemos o tempo ou o caminho, o Senhor está trabalhando passo a passo, cumprindo tudo o que prometeu. Senhor, olha para este coração que está ouvindo esta oração agora. Muitos têm esperado há anos por uma resposta, por um milagre, por uma promessa que parece distante. Mas nesta hora, nós declaramos que o tempo da tua ação está chegando. Que o teu Espírito Santo renove as forças, traga ânimo, paciência e fé para continuar crendo. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça cada filho e filha que está passando pelo tempo da espera. Que eles sintam tua presença, mesmo nos dias silenciosos, e que percebam os pequenos sinais de que a promessa está se cumprindo. Que o desânimo e a dúvida sejam substituídos por confiança e esperança em ti. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos todos os planos, sonhos e promessas que colocaste em nosso coração. Que tudo aconteça no teu tempo, da tua maneira e para a tua glória. Assim como o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão, de José, de Ana e de tantos outros, nós cremos que também cumprirá na nossa. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, toca neste coração que quase desistiu. Levanta, renova, restaura. Mostra que o teu tempo é perfeito e que a promessa ainda está viva. Que este vídeo seja um canal de fé, esperança e cura para todos que o ouvirem. Nós declaramos pela fé que a promessa está se cumprindo passo a passo. Cada oração está sendo ouvida, cada lágrima está sendo recolhida e cada passo está nos aproximando da vitória. Em nome de Jesus, selamos esta palavra e declaramos que o teu tempo é o melhor tempo. Amém. Se essa oração falou com você, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva aqui no canal Horizonte da Fé. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. Escreva também nos comentários: a promessa está se cumprindo na minha vida. Assim você declara a sua fé e profetiza sobre o seu futuro. E se você conhece alguém que está passando por um tempo de espera, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja um instrumento nas mãos de Deus para fortalecer outras vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te dê paciência para esperar, fé para crer e coragem para continuar. E que no tempo certo, você veja com os seus próprios olhos o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo aqui no canal Horizonte da Fé.